Boa noite, irmãos. Paz do Senhor Jesus. Amém. Nosso coração seja bem-vindo a esse lugar que Deus marcou um encontro com cada um de nós. Livro de Hebreus, Epístola aos Hebreus, nós vamos ler Hebreus capítulo 1. Hebreus capítulo 1, nós vamos ler do versículo 1 até o versículo 4. Hebreus, primeiro capítulo de Hebreus capítulo 1, de 1 a 4. A palavra de Deus diz assim: havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, nesses últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Ele que é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. Depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas, tendo se tornado tão superior aos anjos, quanto herdou mais excelente nome do que eles. Uma afirmação da divindade de Jesus. O autor da Epístola aos Hebreus diz que Jesus é o resplendor da glória e a expressão exata do ser de Deus. É uma afirmação da divindade de Jesus. C.S. Lewis, escritor, professor de universidade, nascido na Irlanda, ele escreveu as Crônicas de Nárnia, talvez seja a obra mais conhecida dele, as Crônicas de Nárnia. Mas ele também escreveu um livro chamado Cristianismo Puro e Simples. Aliás, acho que foi o primeiro livro que eu li dele, Cristianismo Puro e Simples. E nesse livro, Cristianismo Puro e Simples, ele propõe um trilema. Exatamente porque ele se debateu muito tempo, C.S. Lewis se debateu muito tempo com essa questão da existência de Deus primeiro e depois da divindade de Jesus. Porque C.S. Lewis, na sua juventude e até um pouco mais velho, ele era ateu. Ele era ateu e não cria em Deus e nada que se relacionasse a Deus. Então a primeira batalha dele foi aceitar que Deus existia. Depois a segunda batalha que ele enfrentou foi crer que Jesus era Deus também. E nesse livro, Cristianismo Puro e Simples, C.S. Lewis propõe então esse trilema. Não é um dilema, é um trilema, porque são três propostas e nós podemos ficar com apenas uma delas. Não tem como você ficar com duas ou com as três. É uma só. O trilema que C.S. Lewis propõe é esse: Jesus era um louco, Jesus era mentiroso, ou Jesus era quem ele dizia ser. Porque o que C.S. Lewis propõe é o seguinte: se Jesus disse que era Deus e ele não era, então é porque ele era mentiroso. Se Jesus acreditava ser Deus, ele tinha na cabeça dele que ele era Deus, e ele não era, ou seja, ele acreditava ser uma coisa que ele não era, porque ele era um louco, ele era um lunático. Ou então você tem que aceitar que Jesus era Deus, que Jesus era quem ele dizia ser. E ele afirmou muitas vezes, não apenas nesse livro que nós temos, mas nos evangelhos nós temos muita afirmação dele mesmo. Por exemplo, ele disse para Filipe: eu e o Pai somos um. Ele não disse somos dois deuses. Eu e o Pai somos um. Essa é a
uma, há outras ainda. Então, C.S. Lewis diz que nós não podemos escapar desse dilema, né? Se nós crermos que Jesus é Deus, como ele diz que é, então nós ficamos com essa resposta. Senão, nós vamos ter que aceitar que Jesus era mentiroso ou era um lunático, né? Porque ele acreditava ser uma coisa que ele não era. A ideia, o argumento de C.S. Lewis não era dele, na verdade, porque é um argumento que veio muito antes dele na história. C.S. Lewis se converteu lá por volta do ano 1930, 31 mais ou menos, né? Ele faleceu em 1963, quando eu nasci, ele morreu. Então, o C.S. Lewis ele escreve esse dilema e ele diz que nós não podemos fugir dele. Ou nós aceitamos que Jesus é Deus, como ele disse, e ele disse várias vezes, ou então nós vamos ter que aceitar uma outra questão, então, que Jesus não era Deus e era mentiroso, ou era louco. A palavra de Deus não mente. E nós não cremos que Jesus era doido, era louco, e nem que era mentiroso, de forma alguma. Nós cremos que Jesus é Deus. O que ele disse, a palavra de Deus assim afirma. É isso que nós devemos celebrar nessa noite. O Senhor Jesus Cristo, o Deus Filho, aquele que disse: eu e o Pai somos um. Você pode crer nisso, pode abrir o seu coração para as verdades do Evangelho, para as verdades da palavra de Deus. Jesus é exatamente quem disse ser. Ele que é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. Jesus disse para Felipe: quem me vê a mim, vê o Pai, vê o próprio Deus. Amém? Glória a Deus. Vamos orar. Fica de pé. Vamos orar nesse momento. Vamos falar com o nosso Deus. Feche os olhos. Amado Deus e nosso Pai, nós te louvamos, nós te agradecemos, porque o Senhor é o nosso Deus. Jesus Cristo, Deus Filho, o Espírito Santo é o nosso Deus, presente na Trindade e presente nesse momento, nesse lugar. Obrigado, Senhor, porque a Tua palavra nos afirma essas verdades gloriosas e nela nós colocamos o nosso coração, nela nós colocamos a nossa confiança. Obrigado, Deus, porque o Senhor fala conosco, o Senhor tem a revelação da Tua palavra e a Tua autodefinição, ó Deus, através da pessoa de Jesus Cristo, a quem nós reverenciamos agora, a quem nós damos toda a honra, todo o louvor e toda a glória. Louvor esse, ó Deus, que vamos apresentar ao Senhor nesse momento e pedimos que o Senhor aceite o nosso louvor, a nossa oração, a nossa gratidão, o nosso cântico, o nosso coração disposto no Teu altar, para daqui nós aprendermos mais do Senhor, daqui nós ouvirmos a Tua voz, daqui o Senhor falar com cada um de nós. Visite o Teu povo nessa noite, Deus, e fala com cada um. É a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Amém. A palavra está por muito. Amém. Vamos, Senhor.
sobre um amor que não falha, um amor que nos salvou, e essa salvação é completa. Ela não falha, ela não acaba, porque o sacrifício de Jesus é completo e Ele nos ama com amor verdadeiro. Amém? Mesmo se eu andar, teu amor não falha. Difícil é o caminhar, tua graça sempre derrama sobre mim. Teu amor não falha. Tu és o mesmo assim.
nós podemos louvar, que nós podemos cantar na tua presença e que o teu amor possa nos quebrantar cada dia mais. Em nome de Jesus. Amém. Pode se sentar hoje. Amém. O nome de Jesus seja glorificado eternamente na nossa vida. Esse é o momento em que nós celebramos o nosso Deus com o nosso dízimo e as nossas ofertas. Quero pedir que você, mesmo sentado, apenas feche os olhos. Nós vamos falar com o nosso Deus. Nossa vida está nas mãos do Senhor. Depende muito dele. Tudo que nós temos e somos está nas mãos dele. Vamos orar. Amado Deus, nosso Pai, obrigado pela confiança que temos e pela certeza que a tua palavra nos dá de que nós somos sustentados pelo Senhor. Que o Senhor é aquele que vem ao nosso encontro e não permite que nada nos falte. Deus, obrigado porque temos recebido das tuas mãos todo bem, todo o sustento necessário para a nossa vida. Nós colocamos diante do Senhor, Pai, as nossas preocupações, aquilo que tem muitas vezes tirado a nossa paz, colocamos nas tuas mãos de poder, de graça, porque encontramos em ti todo o consolo, todo o sustento, todo o sentido da nossa vida. Abençoa, Deus, aqueles que têm sustentado a tua igreja, Deus, com os teus dízimos, com as tuas ofertas. E nós pedimos sustento e abençoa a tua igreja. Fortalece-nos, ó Pai, pois fazemos tudo para o Senhor e em nome de Jesus. Amém. Amém. Você pode sair do seu lugar, você pode o seu livro na sua oferta, pode fazê-lo, trazendo aqui diante do altar de Deus. Que Deus te abençoe. Amém. Vamos chamar as crianças. Quantas são as crianças? Vamos orar pelas crianças. Começa aqui. Aí, mamãe. Isso, vem aqui. Aqui, aí. Gabriel, Pedro Luiz. Bem, glória a Deus. Vou chamar o meu pastor José Walter aqui. O senhor vai trazer a mensagem da parte de Deus para a nossa vida. Nós vamos orar pela vida das nossas crianças, dos adolescentes, mas vamos também por nós, para que Deus fale ao nosso coração. Fica de pé mais uma vez, vamos falar para o nosso Deus. Obrigado a Deus por esse tempo tão precioso, tão especial, em que nos preparamos para ouvir a palavra, o recado do Senhor para a nossa vida. Nós pedimos que o Senhor fale ao nosso coração, o Senhor afasta de nós tudo aquilo que quer distrair a nossa atenção, para que nós nos voltemos unicamente para a tua palavra. Pai, nós também oramos pela vida das crianças, dos adolescentes que vão ouvir também uma mensagem, um recado da tua parte. Oramos para que o Espírito de Deus entre no coração deles, entre na mente deles e construa, Deus, homens e mulheres de valor, que amem as tuas coisas, que amem a tua palavra, que amem a tua igreja, que tenham um compromisso com o teu reino, Pai. Nós pedimos que seja assim, em nome de Jesus. Amém. Amém. Pode sentar. Amém, irmãos. Quero perguntar a você, quero para a igreja, nós vamos ler no livro do profeta Isaías, vem depois do livro de Salmos. Aqui Deus tem uma mensagem muito especial
aquilo que vem diretamente do Senhor para as nossas vidas. Isaías capítulo 1, bem no comecinho do livro. Vou ler aqui, tá? O primeiro versículo, Isaías capítulo 1, no primeiro versículo. Visão de Isaías, filho de Amós, que ele teve a respeito de Judá e Jerusalém nos dias de Uzias, Jotão, a casa de Ezequias, reis de Judá. Ouvi aos céus, dá ouvidos à terra, porque Senhor é quem fala. Criei filhos e os engrandeci, mas eles estão revoltados contra mim. O boi conhece o seu possuidor, o jumento, o dono da sua manjedoura, mas Israel não tem conhecimento, o meu povo não entende. Ai desta nação pecaminosa, povo carregado de iniquidade, raça de malignos, filhos corruptores, abandonaram o Senhor, blasfemaram no Santo de Israel e voltaram para trás. Porque haveis de ainda ser feridos, visto que continuarem em rebeldia, toda a carne está doente, todo o coração enfermo, desde a planta do pé até a cabeça não há nele coisa santa, senão feridas, contusões, chagas inflamadas umas e outras, não espremidas, nem atadas, nem amolecida com óleo. A vossa terra está assolada, as vossas cidades consumidas pelo fogo. A vossa lavoura, estranhos a devoram em vossa presença. A terra se acha desgastada por uma subversão de estranho. A filha de Sião é deixada como choça na vinha, como palhoça no pecural, como cidade sitiada. Se o Senhor dos Exércitos não nos tivesse deixado algum sobrevivente, já nos teríamos tornado como Sodoma, semelhantes a Gomorra. Irmãos, uma palavra muito especial para nós que fomos trazidos aqui. Quando eu era criança, nos meus 10 para 11 anos, estava na quinta série, tinha uma aula chamada Educação Moral e Cívica. E um dia nessa aula, a minha professora, Georgina, que está vindo até hoje, com a graça de Deus, vai viver muitos anos ainda, ela disse que o homem é um animal. E eu achei aquilo um absurdo, eu e as outras crianças. Como assim? Somos animais? E ela disse sim, somos animais racionais. Aí ela disse, nós somos inteligentes, nós comunicamos uns com os outros, nós falamos. Até aí tudo bem, sem problema nenhum. Qual é o problema em sermos animais, se somos racionais? Sem problema. Mas o tempo passa. 9 anos depois eu estava numa faculdade, estudando filosofia. E lá nós estudávamos
o ser humano criado por Deus. O ser humano criado por Deus é aquele que Deus soltou as narinas e ele passou a ser auto-vivente. Está lá em Gênesis capítulo 2, versículo 7. Deus soltou as narinas e nós nos tornamos auto-viventes. E aí então, irmãos, que nós somos animais racionais, certo? Mas no século XVIII apareceu Charles Darwin e dizia que não, nós não somos criação de Deus, nós somos uma espécie de evolução, e que por sinal não evoluiu quase nada. Aí nós concordamos com o Darwin de jeito nenhum, que nós acreditamos na palavra de Deus. A palavra de Deus, irmãos, diz que somos criados à imagem e semelhança de Deus, não é isso? É nisso que nós cremos. Porém, na sua descrição, Darwin falou uma coisa interessante, que ele copiou do filósofo Aristóteles. Tudo bem, o homem pode ser até racional, porém, continua animal. E aí, é terrível, né? Porque ele diz assim: o homem é racional, mas ainda é animal, no pior sentido da palavra. Aí, irmãos, observando uma filosofia, afirmando Darwin, lendo a Bíblia, Sigmund Freud, ateu, em 1929 escreveu um artigo chamado Mal-Estar da Civilização, e lá nesse artigo ele cita, ele diz assim que o homem que aparece na superfície, que tem uma aparência de bondoso, de tranquilo, de um ser amado, ele disse: isso aí é só a superfície. Provoque esse homem. Esse homem, a hora que for provocado, ele vai mostrar a fera selvagem que tem dentro dele. E não é que é verdade, irmãos? Aí, nesse sentido, nós vamos acreditando numa parte, negando outra, mas vamos para a Bíblia. E na Bíblia, no livro do profeta Isaías, o que nós temos? Um lamento do próprio Deus. Não é teoria, irmãos. Não é falácia. É o próprio Deus lamentando a sua própria criação. E Isaías usava uma linguagem bem poética, né, para mostrar a tristeza do coração de Deus. E ele diz assim: olha, aqui é Deus, irmãos, Deus está fazendo um desabafo em relação aos seus filhos. E para quem? Hoje, quando nós queremos fazer um desabafo, nós procuramos pessoas. Pastor Pedro, eu preciso fazer um desabafo com você. Vamos lá, pastor Emílio, quero fazer um desabafo com vocês, Antônio. Leite, me escute, por favor, estou muito mal. Mas Deus chamou o céu. Deus falou para os céus: ouviu os céus? Dá ouvidos à terra. Qual é o lamento de Deus, irmãos? O lamento de Deus é esse: eu criei filhos e os engrandeci. Eu fiz deles gente grande, importantes, formei, dei inteligência, dei sabedoria,
ingratidão. E o ser humano, inclusive aquele que conhece a Deus e anda nos caminhos do Senhor, são pessoas que mais lamentam do que agradecem. A vida está ruim. Parece que a vida nunca está boa. Tudo que Deus faz é insuficiente. Tudo que acontece tem um problema. Não há beleza em nada. Não há esperança em nada. Quando nós falamos em revolta, irmãos, não é simplesmente um abandono, em alguns casos, mas é uma força que ele encontra. É um poder contrário a tudo aquilo que Deus tem feito nas nossas vidas. Eu morei numa cidade que era rota, São Sebastião do Paraíba, sudoeste de Minas. Então muita gente que saía de São Paulo e ia para o Triângulo Mineiro passava por Paraíba. Quem ia para Goiás também passava por lá. Para o norte e nordeste também, irmãos do céu, era o dia inteiro na porta da minha casa. E as pessoas diziam assim, uma época que as pessoas pediam muito, pediam passagem, pediam dinheiro. E eu perguntava, você conhece a graça de Deus? E a pessoa dizia assim, eu quase fui pastor, quase fui. E por que não foi? Me decepcionei com pessoas. Sabe que idade eu tinha na época? 26 anos. Eu tinha uma vontade de falar para cada um deles, azar teu. Você se decepcionou com pessoas, as pessoas estão todas lá. E você está aqui perdido. Se abandonou a obra de Deus, abandonou a casa de Deus, porque você se decepcionou com pessoas. Eu me decepcionei com o pastor, eu me decepcionei. O pronome é bem próprio, né? Ele não está aqui na voz passiva dizendo, eu fui decepcionado pela liderança da igreja. Não é isso que a pessoa fala. A pessoa fala, eu me decepcionei. Então quem decepcionou? Foi você mesmo. Você mesmo causou decepção em você. O que Deus está dizendo para os céus e a terra? Criei filhos e os engrandeci. Eles estão revoltados. Versículo 2 diz assim: é o 3. O boi conhece o seu possuidor, o jumento, o dono da sua manjedoura. Mas Israel não tem conhecimento. O meu povo não entende. Irmãos, somos racionais, porém animais. Há um instinto animalesco dentro de cada um de nós. Esse espírito animalesco está disposto a dar respostas que arrebentam as pessoas, que ferem, que machucam. Esse espírito
espírito animalesco que está dentro de nós, no mundo hoje, tem demonstrado que nós somos muito mais ódio do que amor. Mas Darwin dizia que somos animais. E o que Deus disse? Não, não somos animais. Deus diz: somos piores que os animais. Numa comparação entre os racionais e os irracionais saíram da lei. Eu não sei de onde veio a expressão burro. Quantas vezes eu disse que certa pessoa era burra? Quantas vezes eu disse: meu Deus, como eu sou burro? Mas aí, irmãos, o Salmo 32 diz assim: não sejais como um cavalo e a mula, que sem cabeça não obedece. Não somos burros, não, irmãos. Pelo amor de Deus, ninguém aqui é burro. Irmãos, nós somos piores que os burros. Os burros são mais inteligentes que nós. Se nós revoltamos contra Deus. Então, irmãos, no segundo momento, por que Deus está lamentando? Deus lamenta a revolta e lamenta também a nossa ignorância. O boi conhece o seu possuidor, o jumento conhece o dono da manjedoura, Israel não. Israel não conhece o Deus que tem. Outro dia, encontrei com alguém na rua e falou assim: você está orando por Israel? Eu falei: sempre orei por Israel. Para Israel ser vencedor? Não, para que Israel se converta a Deus. Para que ele se converta a Deus, venha para o altar de Deus, aceite Jesus Cristo, que ele nega até hoje. Até hoje ele está negando Jesus, não quer aceitar Jesus de jeito nenhum. É por esse Israel que nós estamos orando, né? Para que ele se converta. E oramos também pela igreja do Novo Testamento, a igreja que nós temos, para que se converta, irmão. E para que saiamos da revolta e da ignorância. Sabemos o Deus que temos, irmãos. Pregamos o Deus que temos. Exaltamos o Deus que temos. Cantamos louvores a esse Deus. Mas, quando necessitamos do conhecimento desse Deus, a ignorância toma conta. Uma vez um rapaz chegou na minha casa e disse para minha esposa: olha, o meu comércio está quase fechando. Eu não sei o que vai ser. Era um líder da igreja. 2001, faz tempo isso. E ela disse assim: olha, sabe o que está acontecendo na nossa igreja? Toda a primeira segunda-feira do mês está tendo reunião de oração justamente pelo trabalho, pelas lojas, pelas empresas. Aí nunca abençoado. Primeira segunda-feira, 6 horas da manhã, o pastor Paulo lembra desse trabalho. O Paulo lembra. Chamar o grupo fiel. O que o irmão respondeu para ela? Não é oração. É o mundo que está ruim. O mundo inteiro, não é só o Brasil não, o mundo inteiro está ruim. Irmãos, sem ignorância. O sujeito que passou a vida inteira dentro de uma igreja, cresceu desde criança dentro da igreja, não vai acreditar que Deus
reverter a situação do seu trabalho. Imaginando Deus como pai abandonado, né? A gente vê tanto pai abandonado pelo filho ou pelos filhos. Todos os filhos abandonam. E quando vai conversar, esse filho está revoltado com o pai. Assim é o Senhor. O lamento de Deus talvez seja o lamento nosso. Nosso lamento de hoje. Exatamente pelo estado de revolta, pela ignorância espiritual, pela própria situação pecaminosa. Versículo 4 diz assim: ai desta nação pecaminosa, povo carregado de iniquidades, raça de malignos, filhos corruptores, abandonaram o Senhor, blasfemaram o Santo de Israel, voltaram para trás. Porque a vez ainda de ser querido, quis continuar essa rebeldia, toda a cabeça está doente, todo o coração enfermo, desde a planta do pé até a cabeça. Não há nele coisa sã, senão feridas, contusões, chagas inflamadas, uma e outras não excluídas, nem atadas, nem amolecidas com óleo. O que Deus está dizendo aqui, irmão? Primeiro, nós temos aí a revolta, certo? Depois nós temos a ignorância. Em terceiro lugar, a inércia. Ou seja, quem faz nada? Desde a planta do pé até a cabeça, tem tudo enfermo. As feridas não foram amolecidas com óleo. Ninguém quis passar óleo ali. Ninguém quer espremer ferida, porque espremer ferida vai doer demais. Enfim, ninguém quer mexer com nada. A vida está indo. As pessoas estão sofrendo. A vida está passando. E muitas vezes, irmãos, no nosso coração, a gente não percebe, né? O nosso próprio Deus está lá dentro. O Isaías termina o texto dizendo: se o Senhor dos exércitos não nos tivesse deixado alguns sobreviventes, já nos teríamos tornado como Sodoma e semelhante a Gomorra. Observe, Sodoma e Gomorra lá no tempo de Abraão, de Ló, quando Deus destruiu toda a cidade. Irmãos, no outro dia a gente vai continuar aqui a partir do versículo 10, certo? Mas nesse momento, quero convidar você a fechar os olhos, clamar pela tua vida, pela tua casa, pedir ao Senhor que venha com a misericórdia dele, ilumine os nossos olhos, trabalhe em nosso coração. Vou pedir para o pastor Pedro orar por nós, depois nos abençoar, colocando a nossa vida no altar do Senhor e pedindo a Deus a misericórdia dele tenha reinado em nossas vidas, irmãos, nos livrando da hipocrisia, da ignorância e da inércia que sempre estamos enfrentando.
perto. Senhor, muito obrigado por essa oportunidade. Nós chegamos aqui na nossa igreja, esse grupo que está interessado em aprender a tua palavra. Obrigado por essa palavra que veio de encontro aos nossos corações. Portanto, Pai, muito obrigado por essa oportunidade que chegamos. Graças te damos por essa igreja. Graças te damos pela nossa vida. Graças te damos pela salvação que temos na pessoa de Jesus Cristo. E que a maravilhosa graça de Jesus, o amor de Deus, do nosso Pai, e as consolações do Espírito Santo sejam conosco e com todo o povo de Deus que professa Jesus como Salvador, hoje e para sempre. Amém. Amém. Amém, irmãos. Deus abençoe. Nós tenhamos uma excelente semana. Então, Fernanda, boa semana para você. Obrigado.